Olá, meus amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de juntos nos encontrarmos neste canal que vem me dando a oportunidade do estudo e do aprimoramento por base destes estudos que realizamos. O livro Voltei é ditado pelo espírito de irmão Jacó, ou Frederico Figner, pelas mãos abençoadas e saudosas de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. É um estudo que podemos ver ele sob vários ângulos. Estou vendo muitas informações que anteriormente eu não via. Para a atualidade é um livro desconhecido, como muitos livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e de outros grandes escritores e médiuns, como Dona Ivone, como Leon Denis, como Gabriel Delany e outros muitos que eu poderia mencionar, e este foi o meu ensejo de propor à espiritualidade amiga o estudo desta obra. Há muito já desejava e o tempo não permitia, a maturidade ainda não era a necessária para levar adiante, mas, felizmente, neste ano, tivemos a oportunidade de estudá-lo e já caminhando a passos largos para o término de nosso estudo. Dentre muitas observações que podemos efetuar, uma vez mais, esta obra referenda a necessidade da transformação moral, não aquela ilusão de mudarmos radicalmente, porque não temos ainda condições para mudar de um dia para o outro, mas aqui ele já começa a dar algumas pinceladas em torno da transformação, em torno da evolução, em torno do crescimento. O crescimento ele é contínuo, ele é diário e ele continua após a morte física. A vida, seja aqui ou seja no além, ela é uma continuidade, uma duplicidade, sendo que o que regula se eu irei para um lugar bom ou menos bom, feliz ou infeliz, é as conquistas espirituais que eu amealhei ao longo do passado, do presente, gerando repercussões no futuro. Enquanto aqui estamos divididos por classes sociais, em que quanto mais eu tenho, mais eu consigo, mais eu viajo, melhores imóveis, melhores isto, melhores aquilo. E aquele que menos tem, às vezes não tem nenhuma casa, e quando tem uma casa, não consegue às vezes até mantê-la. Então aqui nós somos divididos por classes sociais. No mundo espiritual, pela lei de ação e reação, nós vamos viver imputados à moralidade. Então, quanto mais amor eu coloco nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes, e eu não preciso ser espírita para tal. Toda religião, cristã e não cristã, tratam de convidar o ser humano a ser uma pessoa melhor. Evidentemente que o Espiritismo nos passa alguns pormenores que muitas não tratam, como a vida após a morte, que já estamos preparando a nossa reencarnação futura por meio da atual. O nosso futuro será uma consequência de hoje. Eu quero ser feliz amanhã, então eu tenho que começar a ser feliz hoje. Então nós estamos vendo horizontes que outras não estão, porém, para chegar no mundo espiritual melhor do que quando aqui reencarnamos, a senha é a mesma, é o amor, é a fraternidade, conforme o que já temos condições, porque eu não posso exigir de mim uma carga maior do que eu tenho condições para suportar.
Isso é importante. Eu sei o que devo fazer, mas às vezes eu não tenho condições para fazer tudo o que eu sei que eu preciso fazer. Então são os embates pessoais, os embates psicológicos, o certo de um lado, o errado do outro lado, as heranças que fomos herdando do próprio eu em diferentes oportunidades terrenas. Então este livro me ajudou muito a ver sob esta perspectiva. O tema de hoje é reajustamento, quando o Espírito amigo nos diz: desejando preparar-me convenientemente, a fim de servir, passei a visitar, sozinho ou acompanhado de outros colegas, as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. Frederico Figner, quando estava encarnado, ele tinha uma grande atuação no trabalho da desobsessão, em que ele era um dialogador. E no mundo espiritual, dentre as tarefas que ele teve a oportunidade de estar vinculado, uma delas era de poder levar um lenitivo a esses espíritos que permaneciam do outro lado, segregados ainda à maldade e à perversidade. Lembrando que ninguém muda de um dia para o outro. Há espíritos que estão há séculos no caminho da maldade, há milênios. Há espíritos que vieram degredados, de capela, aqui não conseguindo manter a média, estão sendo exilados pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Há espíritos que estão lutando contra o bem há muito tempo. Então nós não podemos ter aquela visão romancista de que o amor ele já impera, de que a bondade, de que o trabalho social vai persuadir uma pessoa. Não. Aquela pessoa encarnada ou desencarnada, que continua ainda com grande vinculação ao mal, ele só vai mudar quando ele der brecha para o bem. Recordemos do livro Libertação, ditado por André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, em que nós vemos o caso central de alguns personagens que merecem da nossa parte uma atenção, dentre eles Gregório. Gregório foi um papa da Igreja Católica, o Papa Gregório IX. Ele simplesmente instituiu na sua época o Santo Ofício, a Inquisição, a perseguição contra os médiuns, contra aqueles que diziam ver os espíritos, ouvirem os espíritos, e principalmente aqueles que tinham uma crença diferente da que eles pregavam. Era um homem com um coração muito endurecido, que não media esforços para atingir os meios, não media esforços para atingir o que ambicionava. E no mundo espiritual, quando ele deixou a vestimenta carnal, ele foi para a cidade estranha. A cidade estranha, segundo a descrição de André Luiz, é uma cidade que fica no abismo. E ali era uma cidade regida pela maldade, em que metade do corpo era de dragão e metade do corpo era desforme na forma humana, mas totalmente fora dos padrões. Uma cidade regida pela sexualidade, totalmente equivocada, totalmente alucinada. Era um povo que vivia sob a hipnose, então, sob a voz de algumas pessoas, toda aquela coletividade vivia o entorno, não havia o discernimento e o questionamento se estavam certos ou errados. Dentro daquela cidade, que era uma cidade medieval, com costumes medievais e com posturas medievais, nós percebemos que ali os espíritos viviam séculos e mais séculos. Alguns saíam dali temporariamente para assumir um corpo físico, reencarnavam,
Muitos continuavam sob a tutela e a regência da maldade, do egoísmo, do orgulho, e quando desencarnavam, retornavam para aquelas mesmas regiões. Algumas pessoas poderão me perguntar, mas quando que termina este ciclo vicioso? É igual à questão de um alcoólatra ou de um drogadita. Termina o dia que o alcoólatra disser assim, eu quero ajuda. Ou que ele tenha força de vontade suficiente para dizer assim, de hoje em diante eu não bebo mais. Para o alcoólatra, há dois caminhos para ele sair do vício, como para o drogadita também. Procurar ajuda, os alcoólatras anônimos, uma clínica de reabilitação, ou ele dizer assim, e ter força de vontade. Eu já conheci pessoas que deixaram de beber, pessoas que deixaram de usar drogas por si só, pessoas que deixaram de fumar, dizendo assim, de hoje em diante eu não bebo mais, de hoje em diante eu não fumo mais, de hoje em diante eu não vou usar mais drogas. O mal é a mesma coisa. Ele pode ouvir a sugestão de um coração amigo que apele a ele, deixa eu te ajudar, e vamos juntos conhecer um novo caminho, que é o caminho mais natural, quando o espírito está segregado ainda à própria maldade, e há também aqueles que chegam uma hora cansa, segundo o livro dos Espíritos, cansam do caminho que estão e dizem assim, esta vida eu não quero mais, e procuram dali para frente um novo caminho. Então nós percebemos que a maldade, como qualquer vício, a maldade não deixa de ser um vício. A fofoca não deixa de ser um vício, o orgulho não deixa de ser um vício, como as virtudes não deixa de ser uma prática que passa a ser natural no nosso dia a dia. Só não é vício o amor, só não é vício a caridade, porque o vício é uma dependência que quando eu não tenho, eu posso ter alucinações, eu posso ter problemas pela abstinência. Então, o campo do bem nós não tratamos como um vício. Mas tudo que eu faço ilícito ou lícito, a maledicência, por exemplo, é um vício, um hábito. Quando eu vejo, já agi. A fofoca, quando eu vejo, já falei. O olhar é sempre vendo as coisas ruins do mundo e das pessoas. Quando eu vejo, já cataloguei. Então, são pequenas práticas que nós temos no nosso dia a dia que ainda nos gera perturbações e nos tira do tido normalidade. Então, aqui ele nos diz que quando ele tinha a oportunidade, ele ia sozinho ou ele ia acompanhado para visitar espíritos que estavam ainda segregados à maldade, à perversidade, ou mesmo sendo reféns de espíritos desta ordem, desta natureza. Continua o espírito amigo. O irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Então ele precisou sair do contato de Marta, do contato do irmão Andrade e dos outros que estavam ali ao seu entorno, para que ele pudesse ver com outros ângulos. Nós temos aquela ideia de que, igual um filho, precisamos sempre estar do lado, porque ele pode precisar de mim. É uma realidade, mas é necessário também que ele possa tomar as suas decisões por si, para que quando ele precisar de ajuda, nós estejamos. Quantos pais e quantas mães não se atentam para este conselho e morrem, e o filho que nunca tomou uma decisão sozinho, o filho que nunca soube fazer as contas sozinho, de repente se vê em apuros, porque sempre recorria ao pai e à mãe.
Então é necessário nós darmos liberdade para o espírito, seja deste lado, seja do outro, para que ele possa acertar e errar sozinho, como aconteceu já conosco, para que ele não venha ficar dependente do irmão Andrade, dependente de Marta, dependente deste ou dependente daquele. Isso é importante de nós analisarmos. Somos espíritos em evolução, evolução primária, evolução ainda aquém da realidade que nos deparamos e precisamos aprender por nós mesmos. O acerto e o erro, ele faz parte da nossa evolução. Então, quando nós somos muito críticos com os outros, nós esquecemos de analisar que somos espíritos imperfeitos e espíritos que no dia a dia estamos procurando a perfeição. Só que muitos dos que estão encarnados hoje, dos quase 8 bilhões, e por que não trazermos essa história para mim e para você que me ouve, nós somos espíritos ainda muito vinculados à maldade. Ah, eu já sou religioso, como se ser religioso fosse uma pessoa e uma categoria à parte do resto do mundo. Como se o religioso não pudesse errar, não pudesse falhar, não pudesse ter decisões, tomar decisões que fogem do âmbito do que o conjunto doutrinário lhe ensina. Somos espíritos que, antes de ser religiosos ou não, somos espíritos que estamos aqui para evoluir. A religião, ela é bela e maravilhosa, mas eu sou um espírito ainda muito aquém de amar ao inimigo, de perdoar todo tipo de ofensa, de ser misericordioso quando eu estou com dor, quando eu estou com um familiar no leito de morte, quando eu estou em apuros. O discurso religioso, ele é lindo e maravilhoso, mas a sua aplicação nem sempre, porque somos espíritos falíveis. Então, quando eu reencarno, é para progredir. Alguns progridem, alguns não. Alguns chegam no mundo espiritual melhores do que quando aqui retornaram. Alguns chegam no mundo espiritual da mesma forma e só não regrediram porque, segundo a visão espírita, não há retrocesso. Nenhum espírito regride, como a visão budista, por exemplo, da reencarnação dos nossos irmãos budistas, em que eles acreditam que quando eu utilizo o mal à minha existência em forma de punição e de castigo, eu posso retornar na forma de um animal. Então, a partir do momento, segundo a visão espírita, que eu chego no reino hominal, que é o nosso caso, eu não regrido para os reinos inferiores. Essa separação temporária, ela é fundamental. Precisamos ver que o espírito continua com os seus elos em toda parte. André Luiz chegou em nosso lar sem ter um amigo, segundo a descrição dele, sem ter um familiar. E ali ele foi fazendo muitos amigos, Clarencio, Lísias, Laura e muitos outros que ele foi conhecendo ao longo daquele fantástico livro. Agora, será que ele cresceria como ele cresceu se ele tivesse a mãe de um lado, o pai de um lado, um filho de um lado, a esposa de um lado? Com certeza não, porque aí entraria o fator sentimental. Então, tiraram temporariamente personagens que estavam lhe sustentando para que ele, por si, pudesse se sustentar. E ele estava conseguindo, pela força de vontade dele, pela força de renúncia dele, pela coragem dele enfrentar os obstáculos que surgiam no seu caminho. É dele, depende dele. Não depende do próximo, não depende do outro, não depende de ninguém, depende do seu esforço próprio. A evolução do planeta é coletiva, mas antes de eu pensar num todo, eu tenho que pensar num indivíduo. Por isso que eu digo sempre, eu não penso no planeta, porque eu não tenho condições. Eu penso em mim, e eu penso o que eu posso fazer a partir da minha evolução primária. Às vezes eu critico muito, às vezes eu censuro muito, só que eu esqueço que eu não sou modelo. E aqueles que são modelos e têm condições morais para criticar o próximo, não tinham tempo para criticar. Entre as obras do Chico e a vida do Chico são lá
mais de 300 livros que falam dos livros que o Chico trouxe pelas suas mãos e da vida apostolar daquele homem. Não há uma história de Chico Xavier ao longo de 92 anos de idade em que ele diminuiu uma pessoa, rebaixou uma pessoa, criticou uma pessoa, desfez de um médium, desfez de um sacerdote católico, desfez de um pastor evangélico. Não há na sua biografia. Isso são atitudes nossas ainda, espíritos da terceira ordem, espíritos regidos pela inveja. Eu não consigo fazer o que o outro faz, é mais fácil diminuir do que tentar fazer o que ele está fazendo. Então ainda somos regidos pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo individualismo. Quando eu chego num patamar evolutivo como é o do nosso querido Chico, em vez dele criticar ou em vez dele diminuir o trabalho alheio, o que ele fazia? Ele incentivava o tratamento a todos, o auxílio a todos. Então chegava um médium a ele incentivava. Chegava um escritor a ele incentivava. Chegava um político a ele incentivava. Ele não cobria a verdade. Ele não deixava de dizer o que precisava, mas era com tamanho amor que aquela sugestão não soava como uma crítica, como é o nosso caso. Às vezes eu estou imbuído da maior boa vontade. Às vezes eu estou imbuído da razão, mas eu exponho de uma forma que eu firo e eu não percebo. Eu exponho de uma forma que eu magoo e eu não percebo. É ainda típico da nossa evolução. Não vamos acertar em tudo e não estamos aqui dizendo que, mediante a isso, eu vou deixar de falar a verdade ou eu vou deixar de ajudar o próximo, mas a forma de ação ainda precisa ser trabalhada. Continua o espírito amigo. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Então, por meio dos livros e das aulas que ele participava, ele estava numa escola de iluminação. O espiritismo, ou qualquer religião, caminho espiritualista, é um grande caminho de iluminação. Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual o grande opositor do espiritismo? Kardec pensou que a espiritualidade podia dizer: olha, são os padres desviados, são os pastores desviados, são os trevosos que não querem que o trabalho do Cristo prevaleça sobre a terra. Kardec pensou que ele poderia colocar. Mas a espiritualidade, indo na contramão, disse assim: o grande inimigo do espiritismo é o materialismo. Por materialismo, nós não devemos entender apenas a ganância de ter muito. Tem pessoas que me dizem assim: André, eu sou assalariado, não me sobra tempo nem para ser materialista. É uma visão errada do materialismo. O materialismo é todas as vezes que eu coloco o material na frente de tudo. Não apenas os ganhos. O materialista é aquele que só pensa em dinheiro. Não necessariamente. O materialista é aquele que só vê o lado material. Não. O materialista é aquele que consegue apenas ver sobre o viés do mundo sob a ótica material. E ele não vê que do seu lado ele tem um irmão que poderia precisar de sua assistência. O materialista, por que não dizermos, não é porque nós somos espíritas que ainda não somos, ou que já deixamos o materialismo de todo? Não, é uma ilusão. Por isso que a espiritualidade diz que o materialismo é o grande inimigo do espiritismo. É aquela ideia, mas eu não posso ajudar o próximo porque, e se eu precisar? Eu dou para o próximo, mas vai me faltar. Olha, eu não posso ajudar o outro porque eu não tenho nem para mim. Veja, são argumentações mentirosas, porque nós sempre temos um pão sobrando na despensa. Ou nós temos, às vezes, um pacote de bolacha. Num país que a linha da miséria vem abrangendo cada vez maior
mais pessoas. Então, o que ele diz? Que a escola de iluminação era para lutar a influência da matéria na sua vida, a importância que nós damos a ela, o apego que nós temos a ela. A ciência do materialismo, ela vai muito além daquela ideia, não, André, eu ganho pouco, eu não tenho condições nem para mim, quanto mais para ser. Não, isso não é ser materialista apenas. É muito maior do que isso, como o espiritismo não é simplesmente eu ir numa casa espírita, tomar o passe, ouvir o evangelho e sair na rua dizendo eu sou espírita. Não. Ser espírita não é tomar passe. Ser espírita não é ouvir o evangelho. Ser espírita não é ir na sopa fraterna. Então eu preciso aprofundar neste caminho. Então uma escola de iluminação. Ah, somente no mundo espiritual eu participo de uma escola de iluminação? Não. Eu já posso começar essa matéria ainda encarnado, lutando com os meus vícios, lutando com as minhas más tendências. Se eu olhar no espelho, eu sei quem eu sou. Às vezes eu estou tão habituado a ver o erro do próximo, a criticar o próximo, que eu esqueço de olhar para mim. Tem uma história espírita que eu acho interessante para mostrar a necessidade da reforma moral. Contava que uma vizinha, fofoqueira, maledicente, muito preocupada com a vida dos outros, tinha uma vidraça. E ela sempre olhava a vizinha. Então a vizinha lavava a roupa e estendia a roupa. Aí um dia, isso era comum, criticava a vizinha, criticava a roupa da vizinha, criticava o cabelo da vizinha. E um dia ela chamou o marido e falou assim, meu bem, vem aqui um pouquinho. Olha, meu bem, olha a roupa daquela mulher, é branca, mas nem para lavar ela serve. A roupa dela está amarela, está encardida. O marido olhou para a cara dela, olhou para a roupa e falou assim, não, meu bem, você está tão focado em olhar para a vizinha que está esquecendo de cuidar da nossa casa. Ele foi no banheiro, pegou um paninho, colocou um pouco de água, passou em forma circular do vidro e falou, está vendo? A nossa casa está toda empoeirada, toda suja. Não é a roupa da vizinha que está amarela, pelo contrário, olha como está branca. O que está sujo é os seus olhos em relação a ela. É o nosso olhar. Às vezes estamos tão preocupados com a vidraça dos outros, com o chefe, com o funcionário, com o companheiro do centro espírita, com o motorista da frente ou de trás, com o político, com o empresário, que esquecemos de olhar para nós. Então é a escola de iluminação. Eu não estou aqui para iluminar a sua vida. Eu não estou aqui para iluminar a vida de ninguém. Eu estou aqui para iluminar minha própria vida. E a partir da minha iluminação, se pelo meu exemplo, modesto, humilde, imperfeito, te servir para caminhar pelo mesmo caminho de procurar iluminação, eu já ganhei um novo amigo. Agora, eu não estou aqui para iluminar a vida de ninguém. Ah, eu vou mudar porque o André disse. Não, ninguém tem que mudar porque o outro disse. Ninguém tem de mudar porque o livro disse. Eu tenho que mudar porque eu vi sentido no que o André disse. Eu vi sentido no que o livro disse. Eu vi coerência no que eu aprendi. E não porque os outros disseram, os outros falaram, os outros isto ou os outros aquilo. Pelo contrário, nós precisamos mudar sim, mas sem a ideia de que é o outro que me pediu ou o outro que me convidou. Continua o espírito amigo. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento, através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontinente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade
de suportação. Então, quando ele tinha uma brecha na sua agenda, ele ia para aquelas zonas de espíritos transviados do caminho do bem e do caminho do amor. Agora, essa pergunta que ele deixa aqui no ar para nós é curiosa, não é? Quando ele pergunta, era preciso buscar humildade no autoconhecimento. Por que humildade? Porque na primeira descoberta que eu fizer em torno de mim desagradável, eu vou justificar. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é dessa forma. Vamos sempre buscar um jeitinho de tirar o nosso da reta, como fazemos comumente. Quando eu erro e alguém me aponta o erro, é mais fácil eu brigar com a pessoa, eu xingar a pessoa, ou mesmo eu disser assim, ah, que engraçado, você fala que eu fiz isso, mas você faz aquilo. É difícil a pessoa que ouve falar assim, pera, a pessoa disse que eu fiz isso, então deixa eu analisar se realmente eu fiz. Deixa eu prestar atenção, porque eu posso realmente estar cometendo um equívoco no meu julgamento e na forma de eu ver aqui ou de eu ver acolá. Então isso é importante de nós ressaltarmos, esta vigilância que a iluminação nos pede, que a auto-iluminação nos pede. Crescimento vem acompanhada de humildade. Quando eu não tenho humildade para ouvir, humildade para reconhecer as minhas flagelações íntimas, humildade para aceitar que eu tenho imperfeições, humildade para reconhecer que eu sou um espírito muito aquém ainda do crescimento, humildade para observar que o mundo não gira em torno de mim, que da mesma forma que eu tenho necessidades e anseios, todos que estão do meu lado também possuem, que o tempo do outro não é o mesmo tempo meu, que o tempo de Deus não é o mesmo meu, que a lei divina não girará em torno do que eu desejo, do que eu quero, do que eu ambiciono, que tudo tem um caminho natural. Então são pequenas observações que a humildade nos ajuda a não sairmos do caminho e a não termos aquela ilusão de superioridade, aquela ilusão de que fazemos falta. Vejamos bem, de 8 bilhões, quem é que faz falta profissional? Com a mão de obra que nós temos hoje, com o desemprego que há. Quem de nós hoje faz falta num centro espírita ou numa religião? Sai um padre, entra um outro. Sai um pastor, entra um outro. Sai um médium, entra um outro. Quem é que faz falta a não ser aquela falta afetiva? Ah, eu sinto falta do abraço do André. Ah, eu sinto falta do aperto de mãos. Ah, eu sinto falta da conversa. Eu mesmo, amanhã eu não estou aqui na TV. Vai ter outro. Ou outra. Ninguém é insubstituível em nada. Sentimos falta, deixamos saudades, mas insubstituível, como a palavra por si só já está carregada de definições, nenhum de nós faz. No trabalho, no centro espírita, na família, na sociedade. Nós vamos passar. Daqui a pouco nós vamos também mudar de faixa evolutiva ou de dimensão espiritual. Então essa humildade que ele propõe, não a conseguiremos de um dia para o outro. Ah, agora eu já sou humilde. Não. E humildade não é as pessoas pisar em nós. Eu sou humilde, você pode fazer de mim o que quiser. Não. Humildade é reconhecer as flagelações íntimas, se colocar no seu lugar, mas a gente não tem que permitir que os outros façam de nós o que quer, não. Isso não é humildade. Eu vou ser humilde, então eu estou vendo que um companheiro ou uma companheira está desviando dinheiro do trabalho. Mas eu sou humilde, eu sou caridoso, eu vou ficar quieto. Não, isso não é humildade. A pessoa está fazendo uma coisa errada, mas eu sou humilde, eu vou ficar quieto. Ou a pessoa é muito dura comigo e eu sou humilde, eu vou ficar quieto. Não, isso não é humildade. Nunca foi humildade. Nunca foi humildade.
Eu não preciso agredir. Eu não preciso partir para a ignorância verbal ou para a ignorância física. Mas eu também não tenho que aceitar tudo. Tanto é que o Espiritismo é a primeira religião cristã, já no século XIX, a falar do divórcio abertamente. É a primeira. Tentado de tudo. Partiu para agressão verbal ou física, é preferível que cada um siga o seu caminho do que se mantenham no mesmo teto e, em vez de se tornarem amigos, se tornem inimigos. Kardec já é claro, na obra básica, não está ali encoberto. Eu vou falar na revista espírita que ninguém lê, eu vou colocar num fascículo que ninguém lê. Não, Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o divórcio. Então percebemos que a humildade não é deixar os outros, é igual o Chico falava, nós temos que ser bons. Bonzinho faz papel de bobo. Um dia, o Oswaldo Cordeiro, o nosso querido amigo Oswaldinho de Mirassol, já retornou para o mundo espiritual. Ele contou na minha presença, na presença do meu pai, ele tinha a chave da casa do Chico. Um dia ele chegou na casa do Chico e ele entrou quietinho. E ele ficou no canto, porque ele percebeu que o Chico estava falando mais firme, com educação e mais firme. Ele falou, ele não sabe o assunto, ele só ouviu a resposta do Chico. A senhora é boazinha, o senhor é bonzinho, eu sou bonzinho, quem vai domar os burros? Então o Chico dizia, nós temos que ser bom. É igual confiar na palavra das pessoas, não adianta. Hoje as pessoas não sustentam sentadas o que falam de pé. Então precisa de uma assinatura, precisa do papel preto no branco. Mas você está desconfiando? Não é desconfiança. É porque hoje tudo gera processo. Hoje tudo vai para a justiça. Hoje a palavra já não vale. Então é preferível pecar pelo excesso do que nós fazermos aleatórios e amanhã às vezes a gente tem que pagar por uma coisa que nós estamos certos. Mas como não tem como provar, vai ficar o certo pelo não certo. Como é que fica? Então já foi a época dos nossos avós em que as pessoas falavam e sustentavam o que falavam. Hoje não. Hoje, infelizmente, nós temos que nos resguardar de todas as formas. Igual o doutor Adroaldo sempre nos fala no centro. Meus filhos, resguardem. Por mais que seja oneroso, é preferível pagar pelo excesso do que confiar nos outros e na primeira oportunidade que tiver, a pessoa nos dá uma rasteira. Então, nós temos que ser amigo de todos, nós temos que ser irmãos, irmãs de todos, mas não ser bobos. O que é do outro, o que é nosso, pronto. Vivendo desta forma, nós não vamos ter problemas. Agora, quando eu quero confiar nos outros, inclusive familiares, mas eu conheço fulano há 10 anos, eu posso conhecer a pessoa a vida toda. Não quer dizer que a pessoa uma hora não possa dar uma rasteira em mim. É o mundo que a gente vive. Não é que a gente vai desconfiar de todo mundo, mas precisamos também nos resguardar para amanhã não sofrermos como a própria espiritualidade nos ensina. Continua. Da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de meus atos. Criticavam-me acerbamente, discutiam-me propósitos e intenções, antigas faltas de épocas recuadas, que eu supunha esquecidas, eram trazidas à tona dos remoques verbais, erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimento não liquidados, tudo, enfim, era revolvido pelos inimigos do bem,
dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Então, quando ele ia voluntariamente até essas regiões e conversava com esses espíritos lançavam em torno dele acusações verbais do que ele havia feito de errado, do que ele havia prometido e não cumprido, do que ele havia deixado para ser feito, dos erros que ele cometeu na juventude, na madureza, das promessas que ele fez e ele não cumpriu. É o nosso caso. Eu me vejo muito como Frederico Figner. Eu me vejo também nessa situação. Por mais que eu vigie o meu dia, por mais que eu me atente, é impossível, agora falando para mim, é impossível apenas acertar. Não erro por desejo de errar. Não erro por vontade de errar. Não erro por submissão, mas erro por falta ainda de entendimento. Então precisamos nos atentar que somos Ele. As experiências que Ele vem passando, as lutas que Ele vem enfrentando, os dilemas que Ele traz consigo, são ainda aqueles mesmos que sofremos. E Ele encerra dizendo: consoante as lições novas, armazenava semelhante material, com o cuidado do homem prevenido que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões afastei-me do campo de luta, em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas em rosto. Mas, que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei, desde o primeiro instante, que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Então ele disse assim: eu tinha oportunidade de não ir ao campo de batalha. Eu tinha a oportunidade de ficar quieto apenas ali, nas matérias, nos livros, no básico, mas eu percebia que não era o caminho, que eu precisava enfrentar o meu eu, que eu precisava ouvir aquelas verdades que os amigos não tinham coragem de me dizer. Olha que interessante, ele disse assim: eu podia abreviar essa parte e deixar para amanhã. Mas ele já preferiu enfrentar de cara, enfrentar face a face os dilemas que ele estava ali, naquele momento, sentindo que o seu coração pedia a ele. Queridos amigos, queridas amigas, estamos encerrando o estudo de hoje do livro Voltei, em que agradeço a TV A Caminho da Luz e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando. E rogo a Jesus que nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro.